tarde a todos. Audiência pública do dia 26 de setembro de 2019, quinta-feira, 17h40. Declaro abertos os trabalhos desta audiência pública na condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao segundo quadrimestre de 2019. Esclareço inicialmente que, nos termos do artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal, o qual dispõe sobre as audiências públicas, estas têm por objetivo possibilitar a participação popular na definição dos planos e investimentos públicos municipais, informar a população sobre o planejamento municipal e a execução dos programas, assegurar a participação popular na definição dos investimentos através da votação, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na Lei Orçamentária Anual, LOA. Conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada trimestre, em audiência pública, na comissão referida no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, de imediato, eu passo a palavra para o secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel. Boa tarde a todos. Hoje, então, estaremos apresentando as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Como a Marli já citou, já fez uma boa introdução do porquê dessa audiência, então, foi encaminhado durante a semana para os vereadores, isso também está publicado lá na transparência, o demonstrativo do resultado nominal e primário. O que basicamente é como o município está se comportando na balança arrecadação-despesa, que seria mais o resultado primário. O resultado nominal seria a capacidade que o município tem de pagar suas dívidas, enfim, financiar o setor público, que seria, então, pagar essas despesas públicas inerentes aí do órgão. Então, como já teve bastante na fala da Marli, eu vou dar um pulo aqui nessa parte mais teórica e vou citar só o que é mais importante. Então, o objetivo que então é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas na LDO, né, e na LOA, que então são as metas de resultado primário nominal. E essa audiência então está apresentando as metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2019. No decorrer da apresentação, então, a gente vai falar um pouquinho de quais serão as metas previstas, esclarecer, se tiver alguma dúvida sobre os objetivos das metas fiscais, discorrer sobre as receitas arrecadadas, fazer uma análise em relação às previsões e o que está acontecendo, o que a economia, né, enfim, os repasses, o que está acontecendo com esses repasses. Então, apresentar o resultado primário nominal e apresentar os índices de despesa de educação, saúde e pessoal, e depois demais questionamentos. Então, aqui estão as nossas metas. Então, a gente temos aqui uma meta primária de receita, que era lá, a previsão inicial era 73.885, que foi atualizada, então, em função da queda da arrecadação para 73.441. Se vocês lembram, ano passado, lá da LDO para a LOA já teve uma queda. E esse ano continuou tendo quedas, então, na questão da previsão de arrecadação. Então, isso é reflexo geral da economia, de índice de ICM, que são as principais, FPM, depois nós vamos ver. As despesas, então, a previsão inicial era 71.943.000, e também teve uma redução, então, nas despesas para tentar compensar um pouco a questão dessa frustração de receita, que pode-se dizer. Então, foi atualizado para 71.840.000, e o montante da dívida pública, sem atualização monetária, que é aquela dívida pública presente, então é 2 milhões
298 mil. E as metas de resultado primário e nominal sempre maiores que zero. Então aqui mais um pouco de teoria. Vamos um pouquinho então direto nas nossas receitas. Aqui então temos um quadro comparativo aqui então de cada receita. As receitas correntes, receitas de capital, a previsão atualizada e quanto que se realizou até o segundo quadrimestre de 2019. Então as receitas correntes, que então são receitas de imposto, contribuição, patrimonial e outras receitas patrimoniais, enfim, e receitas de capital, somaram então até o segundo quadrimestre 50.371.000. Então foram realizados 68,59% da receita prevista para o ano de 2019. Então aqui como uma breve conclusão desse comportamento da receita, então 73 milhões era a receita prevista, 72 milhões e 548 mil de receita corrente e 1.390.000 de receita capital. Então a receita primária realizada 48 milhões para receitas correntes e 2 milhões 258 para a receita capital, que resultou então no 58,59%. 68,59%. Então aqui, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui na questão do período. Isso aqui foi os repasses, um comparativo do FPM em relação a 2018. Então, até hoje, até o mês de agosto, foram arrecadados 13.491.000. Teve uma variação negativa em relação ao mesmo período do ano passado de quase 5% a menos. Então, além de não ter acrescido, por exemplo, a inflação ela teve uma redução de 4,46% no período. E realizou-se, então, 65,36% previsto para todo o ano. Então, aqui já pode dar um pouquinho do reflexo da economia. ICMS, menos queda, mas também teve alguma queda. Então, foram arrecadados até agosto 9.734.000. Tem uma variação relativa ao mesmo período do outro ano de 0,5% a menos e realizou-se 67,39% do previsto até o segundo quadrimestre. O IPVA foi realizado 2.787.000, uma variação negativa aí de 3,68% de arrecadação a menos em relação ao mesmo período de 2018 e foi realizado 75,33% do previsto no ano. O IPTU também teve uma queda de arrecadação aí de menos 4,01%, arrecadou-se até agosto 4.478.000, 71,79% previsto. Principal motivo dessa queda, como estava em vigor ano passado aquela questão dos 150% da majoração, a previsão na LDO, lá na época que estava vigente a lei, previu o IPTU com aquela majoração. Como em fevereiro caiu isso, automaticamente a Receita também deu uma queda. Enfim, quando foi o lançamento do IPTU, de fato, foi então só com os 0,13% e 0,2%, não mais os 150%. O ISS. O ISS, então, Imposto sobre Serviço do município, arrecadou até no segundo semestre 2.222.000. Então, em relação ao mesmo período de ano 2018, ele arrecadou 7,5% a mais. Aí com 62,27% do previsto para o ano. Então teve uma variação positiva aí na arrecadação do Imposto Municipal ISS. O o ITBI, de transmissão de bens, teve uma redução aí de 11,4% em relação ao mesmo período do outro ano. Isso com certeza também se deve à questão do aquecimento do mercado imobiliário. Tem muitos fatores externos que influenciam diretamente essa questão de transferência de bens imóveis. Mas foi realizado até então agosto, segundo quadrimestre, 54,36%. As taxas, que a taxa mais significativa aí, então, é a taxa de lixo, que então dá para ver os picos dela aí no mês de maio, que é a data de vencimento do IPTU. Aqui em julho a taxa do vencimento é o alvará, que são responsáveis por esses dois picos. Então, arrecadou-se em taxas 1.244.000,
uma variação negativa em relação ao ano passado de 2,22%, e se realizando para o ano previsto no ano 65,54%. Então, em questão de receita, seguindo mais ou menos o que se estimou o outro ano, que sim, daria-se uma queda. Então, como eu expliquei para vocês, da LDO para a LOA teve queda, e da LOA para a execução definitiva também teve um comportamento negativo, né, as receitas. Então, a gente vê que esse gráfico de receitas está baixando, não tanto, mas isso a gente sabe que reflete muito a questão econômica do país, enfim, repasses da FPM e ICMS, que são os maiores repasses do município, para o município. As despesas do município, então, até esse segundo quadrimestre, a dotação, então, lá era 71.840 para o ano, que foi pago até o momento foram 39.112,22. Despesas liquidadas 40.731. Então, são as despesas liquidadas, aquilo que o município está devendo de fato, que é aquilo que o fornecedor já entregou, já cumpriu para o município, e o que o município pagou os 39. Aqui saldos dos anos anteriores a pagar, né? Esse valor aqui pago então com recursos do orçamento de 2019, e esses aqui ainda foram pagos com recursos do orçamento 2018. Então vamos ao resultado primário. Então o resultado primário é aquilo que eu falei para vocês, é o resultado da balança. Então esse resultado tem que ser positivo, porque se ele for negativo aqui ou menor que zero, significa que nós estamos gastando mais do que estamos arrecadando. Nessa conta aqui nós estamos 9.514.000 pesando para o lado positivo. Então atingimos com tranquilidade a nossa meta. Então, como disse, as receitas primárias arrecadadas, lá até o momento 50 milhões, foram pagos 39.112. Restos a pagar processados pagos, que são despesas originadas no outro ano, mas liquidadas nesse ano, 1.269. Restos a pagar não processados, então tudo que o município pagou de despesa está aqui. E o que o município arrecadou só em 2019. Então temos um saldo positivo na arrecadação 9.514. Fazendo um ajuste do resultado primário, né, se a gente somar o superávit do ano passado, então nós teríamos um valor aí de 14.819 aí. Hoje seria como se fosse o superávit somado. Então são recursos aí, reserva que o município tem para pagamento de folha, pessoal, enfim, para conseguir manter a máquina. Então aqui está um resumindo aquilo que eu falei, que vai servir mais para o Marcos fazer a ata depois. Então aqui vamos para o resultado nominal, que é um comparativo então à capacidade do município. A dívida do município consolidada lá em 31 de 12 de 2018 era 2.392. Até esse segundo quadrimestre, 2.434.000. Fazendo então as deduções do lado de caixa que o município tem em relação a essa dívida, né? Então o município tem aí um resultado nominal de 3.681.000. Aqui, por exemplo, se a dívida do município fosse muito maior que o município tem em casa, esse valor seria positivo, né? E fazendo essa soma aqui de mais e menos, aqui nas regras da matemática, lá, as multiplicações, deu-se o valor positivo de 3.681.000 e a meta, então, maior que zero. A dívida consolidada. Ajustando esse resultado nominal, que é a variação dos restos a pagar processados, que é saldo do ano anterior, o resultado nominal, nós temos um resultado nominal de estado de 4.057.000. Para explicar melhor, isso aqui seria, então, quanto o município poderia comprometer. Então, 16.088.000 o município teria condições de financiar o setor público, né? Que são 3.681.000 a mais do que tinha em 31 de dezembro. Em resumo, é isso.
A questão, então, dos índices constitucionais obrigatórios que o município precisa cumprir. Aplicações em educação. Então, as receitas de impostos, que é o que entra para o cálculo dos 25%, somaram 36.104.000. As despesas com a educação somaram 12.776. Deduzindo dessa despesa aqui, então, os rendimentos e o plus do Fundeb, para fins de cálculo, não se considera os 12, mas sim se considera os 8.812, que são 24,41% daquela receita lá de impostos. Então, acompanhando aí durante o ano, né, lembramos que chegar em dezembro aqui, dentro do período, nós temos que chegar aos 25%, né? Nós vemos em janeiro de 21,92%, os gastos, né, em alguns investimentos, e agora em agosto 24,41%. Saúde, também a mesma coisa, né? É um percentual sobre as receitas de impostos. A despesa com a saúde foi 5.298.000, desconto-se dessas despesas a questão dos rendimentos que foram obtidos com esses valores. Considera-se para cálculo 5.290.000. Então dá um 14,65% da receita de impostos sendo gasta com saúde. Então aqui também temos os gráficos, né, a linha dos 15%, e como que se comportou no decorrer do ano os gastos com saúde. Lembrando que temos que chegar também em dezembro em cima dos 15% ou superior. Isso, 14,65%. Então, nós temos que gastar mínimo 15% dentro do período total, né? No decorrer do ano, nós estamos gastando aqui, né? Então, o acumulado deu os 14,65 até agora, né? Em toda a receita. Em dezembro, lá, em fevereiro, que nós apresentar, para nós ter cumprido essa meta, temos que ter fechado o ano acima de 15%. Isso só da parte de recursos, né? Claro, se nós for considerar outros investimentos que não contam nessa conta aqui, né, de fato seria maior esse valor. Então, nós considerar só a administração direta, chega a 20, quase 20%. A questão de despesa com pessoal. Então, o Poder Executivo tem, então, um percentual da receita líquida acumulada nos últimos 12 meses de 44,48% de despesa com pessoal. Aqui temos nossos limites, né? Então, pode-se ver que nós estamos 4 pontos de alguma coisa abaixo do limite de alerta da LRF. O Poder Legislativo, da mesma forma, também está bem abaixo daquilo que é determinado pela Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, o Poder Executivo 44,48%, o Poder Legislativo com 1,52%. Somando as despesas totais, então, que não poderiam ultrapassar os 54%, o Executivo e o Legislativo deu 46,01%. E para esse para esses cálculos, então, a receita acumulada líquida dos últimos 12 meses, 74.414. Então, aqui como vem se comportando, né? Janeiro, aqui fevereiro teve o reajuste, então deu estava em 40,33, subiu 43,24 e vem se mantendo. Porque a receita se comportando. A receita corrente líquida aqui, ó, em maio ela deu uma subida, está numa tendência de descer. Descendo essa linha aqui, que pode acontecer em função daquilo que eu já falei para vocês, da realização das receitas, esse índice automaticamente... Estou apertando o botão errado. Então, como eu vim explicando, pode acontecer dessa linha começar a subir, chegar mais perto da linha vermelha lá, em função desse comportamento negativo aí da economia. Então, aqui também é um reflexo do gasto com o pessoal, né, o acumulado, era 29.921.000, o acumulado, fevereiro passou para 32,
né, dando bem certinho então a questão da parte do reajuste. Então fica demonstrado que foram atingidas as metas fiscais e foram atingidos então os limites da lei da responsabilidade fiscal para o segundo quadrimestre de 2019. Aqui está o primeiro ali. Mas alguma informação que... Estamos abertos aos questionamentos. Não sei se o Carlos quer contribuir com mais alguma colocação. Tudo bem, então está aberto para perguntas, né, os senhores vereadores. Isto. Vereador Jair Locatelli. Boa tarde a todos. Olhando a apresentação, nós observamos que 60 e poucos % do que foi atingido na questão de arrecadação, FPM, quase 70%, né, do ICMS e etc. Uhum. Mesmo tendo uma redução um pouco daquilo que foi arrecadado no ano anterior. Uhum. Vocês tinham essa previsão de que teria essa redução? Ou porque, na verdade, o que a gente nota é que está acontecendo tudo dentro daquilo que estava previsto, ou não? Nós já tínhamos estimado, né, lá na LDO, como eu comentei antes, que sim, haveria uma... Quando nós apresentamos a LDO era uma realidade. Quando nós fomos apresentar a LOA, já era outra. Naquela época nós já ajustamos para baixo o orçamento. Que nós vimos que não se comportou as receitas do período que foi apresentado a LDO para a LOA. Essa redução não era tão esperada, a gente não imaginou que ficaria naquela nossa linha, né? Porque todo ano crescia, né? Então reduziu ali um pouquinho, mas enfim, não é questão ainda de... É um sinal de alerta, né? Então que para frente, se não melhorar a situação econômica, né, pode acontecer de ter redução mais significativa porque daqui a pouco nós podemos chegar aqui na LOA daqui a uns dias e dizer, não, a realidade para o ano que vem vai ser uma retração maior ainda na receita com base nos dados que nós conseguimos observar em 2018, né, nos dados históricos. Então tudo isso influi negativamente na capacidade de despesa do município para o ano que vem. Tem que ser, levado em conta, né, essa questão. Mais algum questionamento? Boa tarde a todos. Quero contribuir também no sentido assim de colocar que a Secretaria do Planejamento junto com a Secretaria de Finanças tem feito o planejamento do orçamento do município desde 2017. E tenho, nesses 3 anos, agora a gente vai entrar no período de elaboração do orçamento da LOA. Então, todos os estudos que a gente vem acompanhando, os índices oficiais da própria economia, a gente não vê sinais de melhora da economia para 2020. Mas a gente precisa aguardar os novos indicadores agora no mês de outubro para ver como é que a gente projeta 2020. Então, esse exercício ele é difícil, não é fácil de fazer porque a gente não é economista. A gente procura buscar muito no histórico, né, no comportamento do orçamento 2018, 2017, então os últimos 3 anos, a gente procura então ajustar um percentual que é aceitável em torno de 5%. É claro que a gente faz essas revisões a cada trimestre e as metas fiscais elas balizam muito, né, o comportamento do orçamento do próprio município. E a gente também tem o repasse do governo federal, governo do estado. Vocês também têm acompanhado na área da saúde a dificuldade do estado de cumprir com os repasses.
E isso tudo implica também num exercício de, além de você não projetar uma economia positiva para o próximo exercício, você tem que olhar como é que os entes federativos da União e do Estado fazem esses repasses. Então, é um exercício assim, bastante complexo, né? Mas o Lucas tem, desde que ele assumiu as finanças, esses gráficos nos permite agora fazer um comparativo. E é bem provável que a gente tenha tido um acerto muito mais efetivo na questão do orçamento do município. Mesmo que dá uma frustração, ela fica dentro da margem de, vamos supor assim, a margem de erro, né, daquilo que a gente faz as previsões. Então, podem ter certeza que todo esse desenho do orçamento do município é feito de forma bem compartilhada com cada secretaria. Nós vamos entrar agora no mês de outubro, né? A partir de amanhã eu e o Lucas já vamos começar a fazer a programação das agendas com cada secretaria. E todas as informações que vêm das secretarias, o gasto, a gente faz um debate bastante transparente de investimento para o ano subsequente. Então, ano que vem vai ser um ano também atípico, né? Um ano eleitoral, a gente também tem que prever de que forma o orçamento vai se comportar num ano eleitoral. Mas tudo que a gente tem visto e acompanhado e conversado, nós não estamos no momento de fazer projeções positivas, né? A estagnação da economia está aí, e mesmo sabendo da estagnação, a gente tem que ser bastante prudente na questão do orçamento, porque a gente pode inviabilizar um município que a gente já tem acompanhado muitos municípios com dificuldade econômica, em função de não estar prevendo muito claramente os indicadores econômicos. E vocês podem olhar na LOA, na LDO, tem uma planilha ali que tem pelo menos uns 10 indicadores que nos auxiliam e tem todo um histórico que dá mais ou menos para a gente prever como vai se comportar a economia do ano seguinte. O comportamento da produção do nosso município, soja, milho, trigo, toda a produção, a arrecadação em cima disso, ele está se mantendo estável, né? Não houve diminuição da produção, um pouco do leite sim, né? Mas a suinocultura eu acho que ficou no mesmo, aumentou um pouquinho. A avicultura, o mesmo, aumentou um pouco. A produção de grãos, no meu ponto de vista, ela deve ter aumentado um pouco. Então, em cima dessa questão ali, houve vamos dizer assim, uma estabilidade, ou não? Ou vocês não têm esses dados? O Lucas pode me ajudar, porque deve estar acompanhando. Eu não faço muito esse acompanhamento, mas só para te dar um retorno, em função de que a gente não tem tido, o comportamento do clima tem sido favorável, né, para o setor agropecuário, nós estamos enfrentando dificuldade bastante específica na questão do leite hoje, né? Mas olhando os dados de 2017 e 2018 do leite, da avicultura, suinocultura, basicamente essas três atividades, o que a gente observou nesses dados? Eles têm se mantido, sim, não houve redução. Mesmo do leite, se tu olhar, acho que foi 32 milhões em 2017 e 33 milhões agora em 2018. Mas a avicultura deu um salto significativo de 6 milhões de um ano para o outro, né? E o próximo exercício, 2019, deve projetar a avicultura passar o leite aqui no município, né? Então, eu acho que acompanhar esses índices, eles são fundamentais, né? E a agricultura tem dado um retorno fantástico, que hoje gira em torno de notas fiscais, se eu não me engano, acabei não gravando esses dados, mas ele ultrapassou 210 milhões, né? E 2017 tinha dado 2 milhões e 6. Ou seja, a gente tem tido um acréscimo
significativa, né? Não saberia comparar assim com muitos, não tenho esse histórico do município. Seria importante a gente ter, mas eu acho que o município tem tido assim um potencial, a contribuição econômica do setor primário, ele é fundamental para a nossa saúde econômica do município, sem dúvida, isso é inegável, né? Nesse sentido, a Secretaria de Finanças acompanha mais o valor global, então, enfim, do valor adicionado fiscal, né, com fim de composição do ICM. Nós tivemos uma pequena redução no índice ICM, né, nos últimos anos. Não sei se vocês estão lembrados, teve um ano que o Cefaz fez uma auditoria na JBS, teve um ano que a gente teve 126 milhões de arrecadação acumuladas todo num ano, que fez com que o nosso índice subisse bastante. Então, nos últimos 3 anos para cá, então, a gente já tem uma normalidade no valor adicionado. Para esse ano, a gente apresentou alguns recursos, né, de notas fiscais. Enfim, estavam o valor adicionado indo para outros municípios aí de 5 milhões. Então, nós estamos fazendo esse trabalho sempre de analisar, né, fazer esses recursos. E lá no setor de tributação, através da Rosane, que tem acesso lá ao sistema do Cefaz, é feito, então, esse acompanhamento para fazer esses recursos e para manter o máximo possível, então, desse valor de notas fiscais, valor adicionado no município. Se vocês precisarem um estudo mais detalhado de quanto que se tirou de nota disso, daquilo, daquele outro, também podemos fazer, né? Tem como abrir a esse nível através do sistema do Estado. Na questão do ICMS, aquele índice provisório ele vai se confirmar ou a Prefeitura conseguiu modificar a diminuição do... Ele vai continuar, vai diminuir. Nós conseguimos manter. Então, é justamente em função daquela questão, né? Mas ele vai se manter bem acima do que era antes, porque aquela correção que foi feita na JBS, eles seguiram fazendo certo. Então, se nós for analisar o gráfico do ICM, ele teve aquele pico, então, que acumulou vários anos num ano só, e agora ele vem se mantendo regular, que está voltando àquela realidade de valor adicionado. Então, não tem todo ano toda aquela quantidade, 126 milhões de erros. Tipo, esse ano teve erro de nota no faixa de 5 milhões que a gente fez né? Mas aquele ano específico ali, 16 ou 17, foi o que deu esse boom. Subiu bastante e agora nós estamos voltando à normalidade do nosso retorno. Esperamos que melhore, né, cada vez mais, mas isso é o normal. A contribuição do setor primário ainda continua ali na faixa dos 40 e poucos por cento do total arrecadado do município. Hã? Tem que dar uma olhada mesmo, pegar nas notas fiscais lá, né? Mais algum questionamento? Não havendo mais questionamentos, nós queremos agradecer a presença do secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel, do secretário municipal de Planejamento, Carlos Borchardt, né, que vieram nos apresentar, então, os números, né, a saúde financeira, o estado da saúde financeira do município. E podemos concluir que, a partir desses números, o município está saudável, né? E nos resta, então, agradecer a presença de vocês, né? Muito obrigada. E nada mais havendo a tratar, encerro, então, a presente audiência pública.
Boa tarde a todos. Hoje eu substituindo o colega Tocha. Eu vou dar abertura aqui da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária no dia 26 de setembro de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 20/2019. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h30, os vereadores Flávio Absreuter, Jair Locatelli e William Heineck. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 7119. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU Salvar, 192, e da outras providências. Projeto de lei número 7219 autoriza a contratação emergencial de 6 condutores de ambulância e 6 técnicos de enfermagem socorristas, para atuarem junto ao programa SAMU Salvar. Projeto de lei legislativa número 19/19 institui o Dia do Ciclista no município de Três Passos. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 7119, o presidente William Heineck solicitou orientação técnica, a qual sugeriu que a presente comissão analise a minuta do convênio a ser firmado para análise do mérito e quanto ao aspecto formal e material, opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator Flávio Absreuter proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 7219, o presidente William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto, tendo que ser analisada somente a questão da emergencialidade pela presente comissão. O relator Flávio Absreuter proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 1919, o presidente William Heineck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator Flávio Absreuter proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade. Pela normal tramitação dos projetos de lei 7119 e 7219. E projeto de lei legislativa número 1919. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinado por nós, todos os membros da comissão permanente. Aqui falta o Locatelli assinar. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. A ata aprovada. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 7519. Autoriza a contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto ao CAPS e ao NASF, com carga horária semanal de 40 horas e vencimento mensal padrão 10. Projeto de lei 7719 inclui o artigo 257-A, no Código Municipal do Meio Ambiente e Posturas. Lei Municipal número 3.211, de 1995, estabelecendo a multa no valor de R$ 142,50 ou 30 URM ao proprietário do terreno, edificado ou não, que não dotar o seu imóvel de passeio e muro, bem como de ajardinamento nas áreas em que houver exigência. Projeto de lei número 7819 autoriza a contratação emergencial de 3 profissionais auxiliares de farmácia com carga horária semanal de 30 horas e vencimento mensal padrão 3. Projeto de lei número 8019 altera a lei municipal número 5.426 de 2019, que concedeu reajuste salarial aos servidores públicos municipais. A alteração é no sentido de explicitar que o percentual de reajuste de 1% não se aplicou ao quadro do magistério público municipal, haja vista que tais profissionais receberam aumento salarial específico, de conformidade com a lei municipal número 5.474 de 2019. Projeto de lei complementar número 6/2019 altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal número 1 de 1991. Com alteração,
as nomenclaturas dos itens 1.5 e 1.6 da tabela referente às taxas e serviços passarão de residencial baldio e comercial baldio para baldio alternada e baldio diária, para padronizar conforme o sistema de informática da Secretaria Municipal de Finanças. Projeto de Lei Complementar número 719 revoga o artigo 53 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal número 1, de 1991, o qual previa a majoração da alíquota do IPTU no caso do imóvel não possuir passeio, muro ou cerca. A revogação será em função de que o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado. Projeto de Lei Complementar número 819 altera o artigo 171 do Código Tributário Municipal, estabelecendo que, em relação ao calçamento comunitário, a Prefeitura irá também fornecer o meio-fio, além do material, pedras e terras e máquinas e terraplanagem. Neste momento, os relatores farão os relatórios, análise e proferirão seus votos. Projeto de Lei 7519 solicita orientação técnica desse projeto. Esse projeto, então, dispõe da contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto ao CAPS. Conforme a justificativa do projeto, existem diversos afastamentos por licenças de servidores. E essa é uma situação que exige, sim, uma contratação emergencial. Mas é importante que o projeto ele esteja acompanhado dos documentos comprobatórios dessas licenças dos servidores para instruir juridicamente o processo legislativo e ajudar a justificativa, né, corroborar com a justificativa. No entanto, não é uma exigência legal, mas uma recomendação, né, no sentido de prevenção para problemas futuros como apontamentos. No mais, o projeto está ok para ir à votação, sendo que a emergencialidade pode ser analisada por vocês, vereadores. Eu sou relator desse projeto, como consta aqui. Então, o projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto à equipe do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né? A justificativa consta que o profissional que atualmente exerce suas funções junto ao NASF encontra-se em licença para acompanhamento de tratamento de saúde, 20 horas, não conseguindo atender a demanda reprimida, principalmente de crianças e adolescentes. Diante dessa conjuntura, né, do meu parecer como relator, eu coloco para votação esse projeto. O vereador Locatelli. Vou acompanhar o voto do relator. Tá. Do projeto de lei 7719, esse projeto está aguardando o envio de substitutivo, haja vista que a matéria deve ser objeto de projeto de lei complementar, por se tratar do Código de Posturas, que, muito embora seja lei ordinária, tem status de lei complementar. Do projeto de lei 7819, solicita orientação técnica. Trata-se de uma contratação emergencial de 3 profissionais auxiliares de farmácia. Na mesma situação de todas as contratações emergenciais, é necessário se verificar se é uma situação permanente a necessidade, né, desses profissionais. Caso se verifique a necessidade permanente, a via correta da contratação é por meio do concurso público. E tem outra situação que, embora não conste nas atribuições, está mencionado na justificativa a questão da dispensação de medicamentos por parte do auxiliar de farmácia, que não é uma atribuição do auxiliar, mas do farmacêutico, conforme a previsão de lei federal, é uma competência privativa, então, do farmacêutico. Mas é mais uma questão de alerta que nós já repassamos para o Executivo, porque no corpo da lei não há essa previsão, então não há problemas, mas na justificativa, então. No mais, ele prevê, então, o processo seletivo, o prazo de 1 ano renovável por mais 1, não há problemas jurídicos para que se vá à votação, somente resta a vocês verificar a caracterização da emergencialidade e do excepcional interesse público na contratação. Como consta aqui, então, que são 3 profissionais auxiliares de farmácia para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde. Suas atribuições serão do cargo
armazenar, fornecer, conferir e classificar medicamentos e substâncias correlatadas, além de prestar atendimento administrativo a usuários da farmácia. Essa questão que tu levantou, Cristina, a gente pode colocar em votação e pedir para o pessoal fazer esse ajuste, né? Colocou. É mais na questão do cuidado depois, no momento de executar. Então, a gente, como Câmara, já alertou por meio de e-mail que o Executivo recebeu. Poderá ser feita a mensagem retificativa, mas ela não inviabiliza que vá à votação da forma como se encontra, porque o principal é o texto da lei. Vereador Jair? Eu já relatei aqui, da minha parte pode ir à votação. Eu acompanho o voto do relator também. O projeto de lei 8019, esse projeto será analisado na próxima reunião das comissões, para a qual será convidada a Procuradora-Geral do município, a fim de fornecer maiores informações sobre a matéria. Projeto de lei complementar 619, solicita orientação técnica desse projeto. Esse projeto ele visa tão somente alterar a tabela 9 do Código Tributário Municipal. Os municípios eles detêm de competência na questão da matéria tributária e, no caso concreto, não se visualiza impedimentos para a realização da medida pretendida, visto que, conforme a própria exposição de motivos, a medida visa somente proceder na padronização da nomenclatura no sistema de informática. Então, não há problemas jurídicos para que se vá à votação. Esse projeto, o relator é o vereador Locatelli. Pelo exposto, nós acreditamos que o projeto está apto para ir à votação, então, na próxima sessão. Eu acompanho o vereador, o relator Locatelli, o vereador. Projeto de lei complementar 719, solicita orientação técnica desse projeto. Esse projeto, então, ele vem a revogar artigos que foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em relação à questão de cobrança de IPTU, que era majorado quando não existia passeios e muros nas propriedades. Eu vou ler aqui, é oportuno a leitura até de alguns trechos desse acórdão, que vem a colocar a situação da Câmara de Vereadores e até para esclarecer também a situação em que nós nos manifestamos nessa situação da ação de inconstitucionalidade em relação tanto ao aspecto, em relação ao aspecto formal, né? E de acordo aqui com os desembargadores, ele passa a relatar o seguinte em seu voto: de acordo com as informações prestadas pela Câmara Municipal de Três Passos, inexiste vício formal ao projeto de lei objeto da apresentação, visto que tramitou de forma regular dentro do rito previsto pelo regimento interno da Câmara e com urgência na elaboração da lei justificada. Então, isso vem de encontro com o que a gente sempre cuida, que é a questão dos prazos, do regimento, da publicidade. Então, é uma oportunidade de se verificar que o mesmo Tribunal de Justiça, numa situação como essa, embora tenha sido apreciado de uma forma rápida, em poucas semanas, a parte formal não deixou a desejar e ela foi devidamente cumprida. No entanto, restou caracterizada a existência de vício material na lei. Então, o material, que foi a verificação da regra em si, essa sim ficou declarada como inconstitucional, porque, conforme o Tribunal de Justiça, a regra, que era do artigo 53, não pode ser considerada como forma a cumprir a função social da propriedade. O IPTU cobrado da forma como foi, né, majorando-se quando não havia, então, passeios e muros, ele não estava com o intuito de exercer uma função, servir como a função social da propriedade, que acontece com o IPTU progressivo no tempo, quando uma propriedade, um imóvel, ele não cumpre com a sua função social. Que ele está vago, enfim, não está exercendo essa função de acordo com a Constituição. Ao que se verifica, a regra tem caráter de sanção ou penalidade. Foi isso que entenderam, então, os desembargadores, que haviam esse caráter de sanção, e por isso foi declarado inconstitucional. Lembrando, então, que não foi o vício formal, mas vício material da lei em si, e por isso, então, agora o prefeito, por meio desse projeto de lei, vem a revogar, em função da ação de inconstitucionalidade proposta por ele para revogar declarar-se inconstitucional no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Relator, o vereador Locatelli. Eu acredito que ele venha corrigir, então, aquilo que não estava dentro dos conformes da lei, por mim, como relator, declaro apto à votação. Tu tinha comentado antes, teria havido algum acompanhamento do Executivo? Esse projeto, ele só revoga, então ele não será necessário, só os próximos daí. O outro que é por lei complementar, esse. Do meu voto, eu sigo o relator, então. Projeto de lei complementar 819, solicita a orientação técnica desse projeto. Esse projeto, então, embora não se discuta da minha parte técnica a questão do mérito, da importância dele, que é o município fornecer o meio-fio, né? Não somente hoje ele fornece então pedras e terra e a máquina e passará a fornecer o meio-fio na questão de melhorar a infraestrutura local, né? Enfim, das ruas, do calçamento comunitário. Formalmente não é possível sem antes nós verificarmos algumas situações. Por exemplo, considera-se como renúncia de receita, então é necessário ter o impacto orçamentário financeiro, que não veio acompanhado do projeto, uma previsão orçamentária, né, se existe essa previsão orçamentária, se já foi verificado na LDO e na LOA essa renúncia de receita, no anexo sobre a renúncia de receita, e se não existia uma compensação, né, que deverá haver com um aumento de receita. Então, isso tudo a gente precisa esclarecer melhor com o Executivo, e também alertar a questão de impedimento de execução no ano seguinte, que é o ano eleitoral, caso não seja executado ainda nesse ano esse projeto. Então, são todas situações que foram passadas para o Executivo. Eu conversei com a Carol antes da reunião, ela nos informou que encaminhou a Secretaria de Finanças para resolver a situação e nos passar maiores informações para a próxima reunião, provavelmente, porque ele requer um estudo mais aprofundado. Sim. Eu sou relator desse projeto e esse projeto a gente fez uma indicação ao prefeito municipal que pudesse fornecer, além das pedras, a terra, a planagem, fornecesse também o meio-fio, mas como a Cristina colocou agora há pouco, que depende de vir uma justificativa do impacto financeiro, a gente vai ter que aguardar o projeto 08. Tá? Só para colocar para os demais. Então, da nossa parte, seria isso, nada mais havendo a tratar em ser apresente em reunião das comissões. Muito bem, então inicia-se agora a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 26 de setembro de 2019. Primeiramente, faremos a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária, número 21/19. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17h30, os vereadores Arley Tomazoni e Ido Roden. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 71/19. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação mútua intermunicipal com os municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU Salvar 192 e da outras providências. Projeto de lei número 72/19. Autoriza a contratação emergencial de 6 condutores de ambulância e 6 técnicos em enfermagem socorristas para atuarem junto ao programa SAMU Salvar. Projeto de lei número 73/19. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 6.862. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 71/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator Ido Roden proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 72/19. A presidente Marli Franck solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto.
A relatora Marli Frank proferiu voto favorável e foi seguida pelos demais membros. Projeto de Lei 73/19. A presidente Marli Frank solicitou orientação técnica, a qual opinou pela viabilidade jurídica do projeto. O relator Arley Mazzoni proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis números 71, 72 e 73/19. Nada mais havendo a ser tratada, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Leitura sumária do expediente. Projetos de lei números 75, 79, 78 e 80/19. Projetos de lei complementar números 6, 7 e 8/19. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análise e proferirão seus votos. Projeto de lei número 75/19. Solicito orientação técnica do mesmo. Sobre o mesmo. Esse projeto, então, trata-se da contratação emergencial de um psicólogo para atuar junto ao CAPS. A justificativa da exposição de motivos trata-se de afastamento por licença de servidores, licenças de saúde para acompanhamento, também em função de saúde, e ele está, então, devidamente justificado. No entanto, é importante que esteja acompanhado de documentos comprobatórios dessas licenças, a fim de instruir juridicamente o processo e de corroborar com a justificativa. Contudo, não trata-se de uma exigência legal, só uma recomendação para evitar futuros problemas, como apontamentos por parte do Tribunal de Contas. No mais, ele está ok juridicamente, tem a questão da previsão legal de 1 ano por mais 1 ano, que é o tempo da contratação, e a questão do processo seletivo simplificado também existe essa previsão. Então, não há problemas para que se vá à votação. A relatora Arley. Bom, esse projeto, então, ele autoriza, para autorizar o executivo a proceder na contratação de um psicólogo, né? O atual está em licença e é uma contratação temporária, né? Então, desde que esteja acompanhado da justificativa, o meu parecer é que vá à votação na próxima sessão. Eu também acompanho o voto do relator. Da mesma forma. Projeto de lei número 77/19. Esse projeto está aguardando o envio de substitutivo, haja vista que a matéria deve ser objeto de projeto de lei complementar, por se tratar do Código de Posturas, que, muito embora seja lei ordinária, tem status de lei complementar. Vamos ao projeto número 78/19. Então, solicitamos a orientação técnica sobre o mesmo. O projeto, então, prevê a contratação emergencial de 3 profissionais auxiliares de farmácia. No mesmo sentido, quando a contratação ela demonstrar que há uma necessidade permanente, a via correta é o concurso público. Então, só o alerta de que, verificada a situação no decorrer dessa contratação, necessário se fará tomar essa medida, e embora não conste nas atribuições, que está apenas na justificativa, alerta-se que a dispensação de medicamentos não pode ser realizada pelo auxiliar de farmácia, mas sim pelo farmacêutico, tendo em vista que é uma prerrogativa apenas deste. Esse alerta já foi repassado, então, ao Executivo, e não há problemas jurídicos à votação, cabendo a vocês somente verificar a emergencialidade e o excepcional interesse público. Passamos, então, para o relator e do Roden. Muito bem, ainda mesmo que a exposição de motivos seja explícita, nos dá a entender da necessidade dessa contratação emergencial, ainda carece de uma justificativa mais ampla onde dizer o que houve da necessidade de 3 serem contratados. Onde é que estava a carência, o aumento da demanda. Acho que isso teria necessidade de constar na exposição para nos convencer, mas, de certa forma, a gente sabe de que há uma necessidade premente desse atendimento e que a carga, as atribuições, a necessidade de mais gente é necessário. Porém, repito, de que sempre é bom ampliar a exposição de motivo para um convencimento mais
de forma um pouco mais compreensiva. De formas de que a relatoria emite parecer favorável e para que haja então a votação na próxima segunda-feira, mesmo que esse particular exposto pelo relator será sanado com visita ao órgão competente da Secretaria da Saúde no dia de amanhã. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Projeto de lei número 80/19. Esse projeto será analisado na próxima reunião das comissões, para a qual será convidada a Procuradora-Geral do município, a fim de fornecer maiores informações sobre a matéria. Vamos agora para o projeto de lei complementar número 6/19. Solicitamos a orientação técnica sobre o mesmo. Esse projeto ele somente altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal. Os municípios eles detêm de competência para legislar acerca de matéria tributária, como também tem, então, para alterar, no caso, necessidade. E, nesse caso, não se visualiza impedimentos para realizar a medida pretendida, visto que, conforme a exposição de motivos, a medida visa somente proceder na padronização de nomenclatura no sistema de informática. Então, não há problemas jurídicos para que se vá à votação. Relator Arley Tomazoni. Bom, o PL 6, ele é somente uma padronização da nomenclatura, né? Então a alteração é de competência dos municípios, né? Dos municípios, do nosso município também, né? Então o meu parecer é favorável que vá à votação na próxima sessão. Eu também acompanho o voto do relator. Da mesma forma. Então, vamos agora para o projeto de lei complementar número 7/19. Solicitamos a orientação técnica. O projeto, então, visa somente revogar o dispositivo legal do Código Tributário Nacional, Municipal, considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, declarou inconstitucional, lembrando que se refere a um vício material, não formal, da forma como houve a tramitação estava ok, mas o seu conteúdo revelou-se inconstitucional, pois não cumpria a função social da propriedade e o dispositivo havia um caráter de sanção ou penalidade. Lembrando que seria o dispositivo que majorava o IPTU na medida em que o imóvel não possuía muro ou passeio. Então, nada mais vem a fazer esse projeto de lei do que cumprir com uma determinação da Justiça, então, do Poder Judiciário. Passamos, então, para o relator do projeto, vereador Ido. Faço das palavras da assessoria técnica e jurídica as palavras do relator, que fácil compreender de que se trata esse projeto, pois, pelo que disse a assessora, já nos faz entender de que se trata. Porém, dizer também de que ele corrige um equívoco feito em anos anteriores, não necessariamente intencional, mas que não teve aceitação jurídica e nem popular. E o que nos faz a entender de que há necessidade dessa correção. E por isso que essa lei, então, está em nossas mãos para corrigir esse equívoco feito aos anos anteriores e que mesmo que essa anulação dessa multa, desses artigos, da revogação, ainda assim o município se compromete não, ele tem o poder de fazer uma cobrança de alguma taxa por falta de muro e falta de calçamento, mas de forma racional. Tá? Então é esse o parecer e coloco à disposição dos demais para a votação segunda-feira. Eu acompanho o parecer do relator. Também acompanho o voto do relator. O projeto, então, está apto para ir à votação. Vamos, então, para o último projeto de hoje, da reunião dessa comissão, projeto de lei complementar número 8/19. Solicito, então, a orientação técnica. Em relação a esse projeto, não há impedimentos em relação à matéria em si. De acordo com a exposição de motivos, o município, ele, além de fornecer, hoje, já fornece pedras e terras e a máquina, ele passará a fornecer o meio-fio
tudo com o intuito de diminuir os custos para os moradores e promover a melhora da infraestrutura local em maior escala, com apoio direto da população. No entanto, embora a matéria seja viável juridicamente, a forma deve ser melhorada e com isso a gente já comunicou ao Executivo. Trata-se de uma renúncia de receita e, sendo renúncia de receita, preciso, num primeiro momento, o impacto orçamentário e financeiro e, num segundo momento, ou a previsão no orçamento, naquele anexo de renúncia de receita, se já há essa previsão, se precisa esclarecer, ou então uma medida de compensação com o aumento da receita, que é o que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal nesses casos de benefícios. Lembrando que é necessário executar isso neste ano, caso seja o desejo, porque no ano seguinte, no ano que vem, é ano eleitoral em que há um impedimento dessa execução, principalmente se não for executado no presente ano. Então, a gente recomendo aguardar essas alterações e essas informações para que se coloque a votação numa próxima oportunidade. Tudo bem? Então, não precisa nem passar pela relatoria. Relator? Eu entendo e até parabenizo os vereadores pela sugestão, né? Eu acho que é uma boa ideia. Mas como nós temos tempo, né? Temos tempo para votar ainda, nós podemos aguardar que venha essa documentação, né? Eu acho importantíssimo, né? Mas precisamos ter a documentação. Então, eu também concordo que nós aguardamos até a próxima reunião das comissões para que venha toda a documentação e seja precavido, né? Pois são essas coisas que a gente muitas vezes fica aqui na casa corrigindo fatos de projetos, pendengas, falhas que muitas vezes nessa casa vem acontecendo e que de forma não era necessário. Mas se não fosse essa casa ter a competência também de exigir com que os projetos sejam mais completos, quiçá o que teria já acontecido. Então eu elogio essa casa pela perspicácia de estar de olho e corrigindo muitos apontamentos que porventura pudesse vir a acontecer não para nós, mas para a parte do próprios quem elabora os projetos. E dessa feita não é diferente. Projeto desta natureza, a Lei de Responsabilidade Fiscal já é velha, tão suficiente para todos saberem que o projeto tem que vir mais completo. Os impactos devem ter acompanhamento no projeto. Então, faremos o que o relator colocou. Tudo bem, acompanha também o voto do relator. Então, o projeto de lei complementar número 8/19 vai aguardar a documentação, portanto, não irá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião das comissões permanentes. Boa noite a todos.